Presidente do Senado decide não prorrogar reoneração da folha de pagamento de municípios. Novo Código Eleitoral pode passar para 6 meses o prazo de afastamento de candidato que ocupa a função pública. E sessão especial do Senado celebra a democracia no Brasil. Olá, está começando o Senado Notícias Revista. Nesta semana, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, retirou o trecho da medida provisória da reoneração que tratava da folha de pagamento dos municípios com até 156 mil habitantes. Mas a discussão sobre o tema ainda está acontecendo no Parlamento e no Poder Executivo. O assunto pode até ser judicializado. Vamos entender na reportagem de Isabela Dutra. A notícia da semana foi a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de manter a desoneração sobre a folha de pagamento dos municípios. Mas, afinal, o que isso significa? Uma lei promulgada pelo Congresso no ano passado, entre outras medidas, reduziu de 20% para 8% a alíquota da contribuição sobre a folha de pagamento dos municípios para o INSS. A medida atingiu cerca de 5.300 municípios com até 156 mil habitantes. O texto também manteve a desoneração para empresas de 17 setores. Os benefícios estavam previstos em lei anterior, mas tinham prazo até o fim de 2023 e o Congresso prorrogou até 2027. O governo federal chegou a vetar a medida, mas o veto foi derrubado pelos parlamentares. 2 dias depois da promulgação da lei, o Executivo tentou revogar a decisão do Congresso, enviando uma medida provisória. Os parlamentares reagiram e o governo editou uma nova MP revogando parte do texto, mas manteve a reoneração para a folha de pagamento das prefeituras. O impasse continuou e, em negociações com as lideranças parlamentares, foi acordado que o governo enviaria um projeto de lei para tratar especificamente do assunto. Mas, de acordo com a medida provisória original, a partir da segunda-feira passada, dia 1º de abril, as prefeituras voltariam a pagar 20% para a Previdência. Diante do prazo, que seria também o de vencimento da MP, o presidente do Senado deixou perder a validade do trecho que determinava a data de reoneração da folha e prorrogou apenas o restante do texto por 60 dias. Uma MP que busque desconstituir uma lei recentemente aprovada é manifestamente inconstitucional, foi isso que nós sustentamos desde o início. Não houve de minha parte a devolução da medida provisória, porque nela havia outros institutos. Segundo Pacheco, a medida foi tomada para evitar insegurança jurídica. Nós teríamos uma realidade de 3 meses do ano com a alíquota de 8%, 60 dias de vigência da medida provisória com a alíquota de 20%, ao final da vigência da medida provisória voltar à alíquota de 8%, para aí então se discutir um novo modelo que tem uma alíquota intermediária a partir de uma proposta do governo em negociação com os municípios. Isso é uma insegurança jurídica descabida. O líder do governo no Congresso afirmou que com a perda da arrecadação, a conta do governo não vai fechar. É possível ainda sustentar o déficit de meta zero? É possível sustentar um déficit fiscal de 0,5? Eu acho que teremos dificuldades. A responsabilidade do equilíbrio fiscal não é responsabilidade somente do Executivo, é responsabilidade também do Congresso. Segundo o líder, o governo pode ter 2 caminhos a partir de agora: aguardar a votação de um projeto encaminhado à Câmara dos Deputados com uma nova proposta sobre a desoneração, ou recorrer ao Supremo Tribunal Federal. No entendimento do Poder Executivo, a decisão do presidente do Senado fere a Lei de Responsabilidade Fiscal, já que não foram indicadas fontes de compensação às renúncias de receitas provocadas pelas mudanças. O governo vai dialogar com os projetos de lei para ver o que é razoável para ser apurado, para ser debatido. E também tem dessas questões temas que têm controvérsias jurídicas. Os temas que têm controvérsias jurídicas, o governo analisará. Não vai ser um ministério ou um poder da República que vai resolver a herança herdada do governo anterior de absoluto desequilíbrio
federativo. Parlamentares de oposição ao governo concordam com a iniciativa do presidente do Senado. Tenho notado muito um esforço do governo, muitas vezes tentando reverter essas coisas, né, com uma preocupação que para mim é injustificado. A Confederação Nacional de Municípios afirmou em nota que o movimento municipalista reconhece o importante ato publicado pelo presidente do Senado e destaca que, com a medida, Pacheco cumpre o compromisso firmado com os municípios e garante uma conquista de 11 bilhões ao ano aos entes locais. A Associação Brasileira de Municípios também comemorou a decisão. É importante que os municípios tenham uma desoneração da Previdência, porque os municípios são grandes empregadores no local, os municípios promovem o desenvolvimento sustentável no território. Portanto, nós vemos com muito bom tom, foi muito agradável ouvir do presidente Rodrigo Pacheco que houve essa desconexão na medida provisória e os municípios voltaram, o município até 156 mil habitantes, voltaram a pagar 8% da Previdência, quem tem Previdência Geral do INSS. O presidente do Congresso e o líder do governo afirmam que, mesmo com um impasse, a relação entre os poderes não foi afetada. Nós temos que reconhecer e agradecer todo o desempenho do presidente Pacheco e toda a relação aberta, franca e sincera que ele tem tido para conosco. Isso não abala a relação que nós estabelecemos, inclusive muito proveitosa no ano de 2023, com aprovações importantes, inclusive a reforma tributária. Todos os projetos, no final das contas, do Ministério da Fazenda foram muito bem recebidos, tanto na Câmara quanto no Senado Federal, e os aprovamos conscientes da importância deles para o desenvolvimento do Brasil, para o equilíbrio das contas públicas. A comissão de juristas que auxilia o Senado elaborando um anteprojeto para o novo Código Civil concluiu os trabalhos nesta sexta-feira. Após 180 dias de atividades, a comissão de juristas responsável pela reformulação do Código Civil no Senado aprovou o texto final, que será transformado em um anteprojeto de lei. Na última semana, eles fizeram um esforço concentrado para finalizar os trabalhos, discutindo e votando questões que impactam diretamente a vida de diversos grupos da sociedade. Por meio de subcomissões, foram tratados temas como responsabilidade civil e enriquecimento sem causa, contratos, direito empresarial, direito das coisas, direito de família, direito das sucessões e direito digital. Nós ainda estamos no meio da trajetória. Muito há por vir ainda. Mesmo quando nós entregarmos o trabalho ao presidente Pacheco, ainda depois vamos ter que defender o texto que estamos entregando, esclarecê-lo à sociedade, esclarecê-lo para o Senado, para a oposição, para o governo, para setores e segmentos da sociedade. Depois vamos acompanhar essa tramitação na Câmara, se aprovado no Senado. Então a trajetória é longa, hoje estamos dando talvez alguns passos à frente. Dos 2.046 artigos do Código Civil em vigor, foram propostas modificações em mais da metade. Das sugestões apresentadas pelos juristas, cerca de 600 dispositivos foram consensuais e aprovados em um único bloco. Os outros 500, que tiveram divergências, foram votados separadamente. Muitos geraram não apenas debates, mas polêmicas. Excelência, então eu vou pedir a minha exclusão dessa comissão de juristas, do qual eu participei durante todos esses meses, com muito esforço, com muita honra, com muita garra, mas de fato eu não consigo assinar um texto que vai ficar aonde eu, que há 50 anos dedico a minha vida a essas questões de família, vou acabar subscrevendo algo que, se jogarmos para o Congresso conservador que nós sabemos que nós temos, essa é a vitória que essas mulheres querem, porque lá nada vai avançar. Eu protesto veementemente contra a nossa falta de preocupação com as pessoas, por exemplo, com aquele vovô que perdeu completamente a lucidez. Uma coisa é expressar vontade, outra coisa é discernir. E a absoluta falta de discernimento está desprotegida. Fique gravado para que amanhã não venham dizer que eu não avisei.
Entre as principais mudanças aprovadas estão a regulamentação do uso de inteligência artificial, ampliação do conceito de família, a autorização para a doação de órgãos após a morte e possibilidade do divórcio unilateral por apenas uma das partes. A comissão temporária, que analisa as 9 propostas para modernizar o processo administrativo e tributário nacional, terá mais 45 dias para concluir seus trabalhos. A prorrogação do prazo foi aprovada esta semana pelo plenário do Senado. A comissão é presidida pelos senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, e tem como relator o senador pela Paraíba, Efraim Filho, do União. Os senadores devem priorizar ainda este mês a análise do novo Código Eleitoral. Entre as mudanças está o prazo de desincompatibilização para os candidatos a cargos eletivos, que passa a ser de 6 meses para todos. O Código Eleitoral do país é de 1965. De lá para cá, várias outras leis foram aprovadas e entraram em vigor na legislação do país, regulamentando algum aspecto do processo político eleitoral. Mas essa ampliação no número de normas que deveria servir para melhorar, por vezes, acaba confundindo. Para simplificar essas regras, está em tramitação no Senado o projeto de lei do novo Código Eleitoral. O objetivo é reunir em um só documento o que atualmente está espalhado em 7 leis diferentes. O próprio Código Eleitoral em vigor, a lei que trata sobre o fornecimento gratuito de transporte em dias de eleição a eleitores das zonas rurais, a lei da inelegibilidade, a lei dos partidos políticos, a lei das eleições, a lei do plebiscito, referendo e iniciativa popular e a lei de combate à violência política contra a mulher. O senador Marcelo Castro protocolou recentemente na Comissão de Constituição e Justiça o relatório do novo Código Eleitoral. Nós achamos que estava na hora da gente fazer uma consolidação de todas essas leis para que a gente tivesse um só diploma legal que tratasse de toda a legislação eleitoral e partidária no Brasil. E assim, a Câmara aprovou em 2021 o novo Código Eleitoral, que traz todas essas leis consolidadas e que está aqui no Congresso, aqui no Senado, desde 21. A proposta tem 898 artigos. Algumas mudanças colocadas no texto prevêem limite unificado de 8 anos para inelegibilidade, período em que o candidato está impedido pela Justiça de se candidatar, unificação dos prazos de desincompatibilização, período em que o candidato deve se afastar de certas funções, cargos ou empregos para poder disputar as eleições, que passa a ser de 6 meses, em qualquer caso. Criação de uma quarentena especial para juízes, membros do Ministério Público, policiais federais, rodoviários federais, policiais civis, guardas municipais, militares e policiais militares, que devem se afastar de suas funções 4 anos antes da eleição a que pretendem se candidatar. Identificação com marca d'água de conteúdos produzidos por inteligência artificial em propaganda eleitoral, entre outras alterações. Essa questão da inteligência artificial, que isso é uma realidade nova que não tem como a gente fugir dela. Nós vamos ter que conviver daqui para frente com a realidade, com a inteligência artificial, que as pessoas não sabem quando uma coisa verdadeiramente é efetiva, é real ou que é produzida por inteligência artificial. Então, o que é que nós estamos colocando no código, aproveitando uma resolução do TSE? É que quando você for fazer uma propaganda, divulgar um conteúdo de campanha que for produzido por inteligência artificial, obrigatoriamente terá que comunicar que aquilo está sendo feito, que aquilo foi feito por inteligência artificial, para quem estiver assistindo não se sentir ludibriado, não se sentir enganado. Além da atualização do Código Eleitoral, serão sugeridas emendas à Constituição. Entre elas, a que acaba com a reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República e estabelece mandato de 5 anos para esses cargos e para vereadores e deputados, e mandatos de 10 anos para os senadores. Eu concordo com a tese da reeleição, mas depois de ser aplicada no Brasil, eu fatalmente vejo que os acontecimentos, a vida no dia a dia, provou que não funcionou.
sujeito está eleito no primeiro mandato, quando ele vai montar a equipe de governo dele, seja na prefeitura, governo do estado ou governo federal, via de regra, ele já monta a equipe preocupado com a reeleição. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que a tramitação do novo Código Eleitoral deverá ter destaque na Casa Legislativa. Nós definimos numa recente reunião de líderes do Senado que nós vamos priorizar ao longo do mês de abril algumas matérias, entre elas o Código Eleitoral. O senador Marcelo Castro já apresentou as linhas gerais do seu parecer, muito longo, muito substancioso, por sinal. Trabalho muito bem feito pelo senador Marcelo Castro. Então nós estamos discutindo a consolidação da lei eleitoral através desse novo Código Eleitoral. O projeto de lei que regulamenta a inteligência artificial será debatido nesta segunda-feira, a partir das 2h30 da tarde, no programa Conversa com Especialistas, com transmissão ao vivo pelo canal do Senado no YouTube. O projeto apresentado pelo presidente Rodrigo Pacheco é resultado do trabalho de uma comissão de juristas criada pelo Senado. E hoje, esta proposta está em análise em uma comissão temporária que foi criada só para tratar desse tema. O vice-presidente do colegiado, o senador astronauta Marcos Pontes, já apresentou uma emenda substitutiva que altera em grande parte o texto original. Ele sai só do enfoque jurídico para passar para o enfoque também de pesquisa e desenvolvimento da inteligência artificial, também das aplicações da inteligência artificial nos diversos setores e como isso é muito produtivo para o país não pode ficar para trás nesses dois setores, e depois as implicações das aplicações, como que isso aí pode chegar ao cidadão ou para quem está utilizando com as devidas proteções. A emenda apresentada pelo senador também traz responsabilidades para o usuário. Já tivemos exemplos de inteligência artificial que foi lançada há alguns anos, por exemplo, dentro das redes sociais, em que os usuários começaram a bombardear aquela inteligência artificial com um monte de coisas ruins, frases racistas e coisas assim do tipo, e ela aprende e começa a responder daquela forma, porque ela acredita que aquela é uma maneira de conversar, por exemplo. Então, você vê um exemplo claro aí que o usuário tem uma responsabilidade de tratamento ético. O tema é polêmico e o modelo de regulação da inteligência artificial ainda não é consenso entre os senadores. A gente tem que tratar isso com muito cuidado, né? Em primeiro lugar, porque nós vemos que hoje, vamos colocar os 3 grandes blocos do mundo, né? Nos Estados Unidos, né, o presidente Biden, no final do ano passado, ele emitiu uma ordem executiva, que é um decreto, buscando uma regulamentação da inteligência artificial. A comunidade europeia, a União Europeia, ela também emitiu uma lei, não é, mais ou menos na mesma linha, e a China também. Então, todos têm, vamos dizer assim, uma certa convergência, mas tem divergências nos aspectos principais da inteligência artificial que estão ligados à fabricação de chips, não é? Ao uso das linguagens. Então, nós temos que ter cuidado quando formos regulamentar isso aqui para entender o que está acontecendo no resto do mundo. Até a questão de inteligência artificial, eu vejo tudo isso com muita cautela. Tá? Por mim, qualquer coisa que eu acho que possa virar, porque quem é que vai julgar o que é errado ou não, o que é fake news ou não, o que é mentira ou não? Então, eu vou me pautar o tempo inteiro para manter a liberdade de opinião e de imprensa. A tecnologia não pode controlar o mundo, não. Ela não pode ser soberana sobre as pessoas, sobre as instituições e tudo mais. Ela não pode ficar produzindo abusos, não é, falsidades, montagens, como há hoje em dia na inteligência artificial, de colocar o corpo da pessoa com a voz de outro e soltar como uma fake news. Então há necessidade de uma regulamentação. Uma outra preocupação envolve a utilização da inteligência artificial nas eleições, com as chamadas deepfakes. A proposta, mesmo se aprovada antes das eleições, não valeria para este pleito eleitoral. Mas em outros ordenamentos jurídicos, o tema também está sendo tratado, como no projeto do Código Eleitoral e nas próprias resoluções do TSE. Quando você for fazer uma propaganda, divulgar um conteúdo de campanha que for produzido por inteligência artificial, obrigatoriamente terá que comunicar que aquilo está sendo feito, que aquilo foi feito por inteligência artificial.
para quem estiver assistindo não se sentir ludibriado, não se sentir enganado. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, colocou o projeto que regula o uso da inteligência artificial no Brasil como prioridade de votação. O senador astronauta Marcos Pontes, que é o vice-presidente da comissão temporária que está analisando esse tema, acredita que precisa de pelo menos mais 2 meses de discussão antes de colocar o texto na pauta de votações. Um desses debates está marcado para esta segunda-feira. Em uma parceria do ILB com a consultoria legislativa do Senado, o programa Conversa com Especialistas vai esclarecer dúvidas e questionamentos do projeto em análise aqui no Senado. O plenário do Senado aprovou nesta semana um projeto que inclui a mobilidade urbana entre os aspectos a serem analisados nos estudos para a implementação de obras. O texto seguiu para a sanção do presidente da República. As novas construções e ampliações de empreendimentos deverão apresentar os impactos provocados na mobilidade urbana, além das outras exigências do estudo prévio de impacto de vizinhança. O projeto aprovado pelo plenário do Senado nesta terça-feira determina que os documentos sejam usados para dimensionar os efeitos das obras no trânsito, por exemplo, e assim ajudar o gestor municipal a decidir se concede ou não licença ao empreendimento. Pela lei atual, os estudos já analisam as consequências das construções para o solo e o patrimônio natural e cultural, entre outros aspectos. Os senadores aprovaram ainda a criação da região turística Vale do Panema, em São Paulo. Com isso, o reservatório da hidrelétrica de Jurumirim e todo o seu entorno passam a ser considerados área especial de interesse turístico. Essas áreas são regiões do país que devem ser valorizadas e preservadas e destinadas à realização de planos e projetos de desenvolvimento turístico. O plenário também analisou o acordo de reconhecimento mútuo para que certificados de assinatura emitidos no Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai possam ser aceitos nos 4 países. O projeto de decreto legislativo aprovou o acordo de reconhecimento mútuo de certificados de assinatura digital do Mercosul, firmado em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, em 2019. Pessoas que trabalham em ambientes fechados com pouca circulação de ar terão regras de saúde e segurança especiais. É o que prevê outro projeto de lei aprovado pelo Senado nesta semana. Esse texto também seguiu para a sanção do presidente da República. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira medidas especiais de proteção para quem trabalha em arquivos, museus, bibliotecas e centros de documentação e memória. São regras de saúde e segurança para trabalhadores expostos principalmente a doenças respiratórias, que ficam em ambientes fechados com pouca ou quase nenhuma exposição solar ou ventilação. O texto altera a CLT, mas caberá ao Ministério do Trabalho incluir essas funções nas atividades consideradas insalubres. O projeto segue para a sanção presidencial. Os senadores aprovaram também a urgência para a votação de uma nova regra de investimentos em startups, que são empresas inovadoras. A proposta cria o contrato de investimento conversível em capital social. O apoio a startups não será considerado empréstimo, nem torna o investidor responsável por obrigações ou por dívidas. Uma sessão especial no plenário do Senado recordou os 60 anos do golpe civil-militar de 1964, celebrou a democracia e defendeu seu fortalecimento. A sessão contou com a presença de familiares do presidente João Goulart, como a viúva Maria Tereza Goulart. O primeiro a falar foi o filho do presidente deposto pelo golpe de 64 e que era criança à época. Contra a versão de que o governo derrubado à força era composto por incapazes, João Vicente elencou o plantel de colaboradores daquela administração. As figuras que a ditadura durante 21 anos disse que o governo João Goulart caiu pelos seus incapazes. Os incapazes de Jango eram Darcy Ribeiro, Celso Furtado, Valdir Pires. Na educação, nós tínhamos Paulo Freire, Anísio Teixeira. Esse era um governo incapaz que queria resgatar o Brasil para a liberdade, para a soberania e principalmente para a justiça social. Vamos lembrar que João Goulart foi impedido de continuar no Ministério do Trabalho por causa do salário mínimo.
E vamos lembrar que o nosso povo trabalhador, a nossa classe trabalhadora, votou no PTB em sua maioria de 46 a 64. E não é verdade que o golpe de 64 teve apoio popular. Tanto não é verdade que a ditadura perdeu as eleições para governador em Minas Gerais, no meu estado, com muita honra, e no Rio de Janeiro, depois de impugnar vários candidatos, porque a ditadura inventou o domicílio eleitoral e inegibilidades que não existiam no Brasil. Perdendo as eleições, acabou com as eleições. Acabou com os partidos, impôs a censura e a repressão. Para além de recordar a instauração do arbítrio pelo movimento de 64, os participantes desta sessão buscaram pontuar a necessidade de vigilância, o trabalho permanente de manutenção da memória, de construção de salvaguardas, de ampliação de nossa soberania e da democracia. Em 10 anos nós temos que fazer 100 anos. Esses são os desafios da democracia. Se nós queremos consolidar a democracia, nós precisamos fazer uma revolução social no Brasil. A Comissão Nacional da Verdade e a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, extinta pelo governo Bolsonaro, cumpriram importante papel na investigação e na elucidação dos fatos, especialmente dos crimes. Mas 364 mortos e desaparecidos ainda estão em aberto. É importante que o Ministério dos Direitos Humanos recrie a comissão para darmos sequência a essas investigações. Na presidência da sessão, o senador Randolfo Rodrigues alinhou-se à maioria formada no Supremo Tribunal Federal no exame da interpretação sobre o artigo 142 da Constituição. Não existe país democrático do mundo em que o direito tenha deixado às Forças Armadas a função de mediar conflitos entre os poderes constitucionais ou de dar a última palavra sobre o significado do texto constitucional. Poder militar se submete ao poder civil eleito em uma democracia. Assim é na nossa democracia, assim o é em qualquer regime democrático. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela sua companhia e continue aqui na TV Senado.